A bola é tua. Perguntaram aqui que estão preocupados se vai ter muito spoiler, Samir. Não vai. Já acabei de falar. Não vai ter. A resenha nossa eu vou falar tudo. Ele só vai contar o fim da história e explicar o que vocês não estão entendendo. Só vou contar o início, o meio e o fim. Não vai ter. Não tem. Não, pessoal, a gente faz uma crítica aqui, mas procura não estragar a leitura, né? O Arthur Coelho, que está aqui no chat, falou que ele estava no ao vivo do Radiofobia, que ele falou, fui eu que falei que gosto de fumar maconha ouvindo você. Meu Deus. Arthur, tô rindo de novo com você, cara. O Arthur, só assim para entender o que a gente fala. Azul na live, Arthur? Tava bem bonito de azul na live. Cara, nossos ouvintes são só assim para entender o nosso podcast, né? Mentira, não, Nanina. Então, let's go, Samir. Vamos lá, então. Então, vamos lá, vamos começar? Então, deixa eu botar aqui. Samir, você está começando com 221 likes, cara. Olha quase na metade, Samir. Quase na metade. Quando terminar a resenha de Traço de Giz, que eu vou começar agora, tem que ter 300 likes. Olha isso. Então vamos lá. Vou falar, todo mundo já viu aqui, Traço de Giz, publicação da Pipoca Nanquim. Acabou de sair no Brasil. Lançamento fresquinho. Edição bonitona, capa dura, do Miguel Ancho Prado. Vou colocar aqui umas imagens na tela e aí eu começo a falar sobre o quadrinho, porque aí fica ilustrado aí para o pessoal também acompanhar um pouquinho sobre Traço de Giz. Vamos tirar essa tarde aqui. Maravilha. Maravilha. Vamos lá, então. Traço de Giz é uma publicação da Pipoca Nanquim, como eu falei, capa dura, formato 21 por 28 centímetros. Tem aí 108 páginas, R$ 64,90, mas você encontra aí em promoção na Amazon. Lembrando que deve ter na Comics também, mas a Pipoca Nanquim faz aquelas vendas pela Amazon, né? Tem uma parceria com a Amazon, então as pré-vendas são por lá e tudo mais. Antes de começar a falar especificamente sobre a obra, eu queria só falar um pouquinho do Miguel Ancho Prado, porque a gente já passou rapidamente aqui falando, e é um autor que foi muito pouco publicado no Brasil. Então, só para dar uma passada rápida aqui nele, para quem não conhece, ele é espanhol, né? Nasceu em La Coruña em 1958, e já é super premiado, autor espanhol premiadíssimo, inclusive no Festival de Angoulême, já foi indicado ao Eisner Awards também nos Estados Unidos, então ele tem uma trajetória de sucesso aí no trabalho. Antes de Traço de Giz, só o que saiu do Brasil dele foi Mundo Cão, em 1991, pela Abril, naquela coleção Graphic Novel, e Ardalém, em 2015, pela Realejo Livros e Edições. Essas são obras fechadas dele que são no Brasil. Além disso, teve Cidades Ilustradas Belo Horizonte, que foi um projeto que ele fez aqui para o Brasil pela Casa 21, onde ele retratou a cidade de Belo Horizonte com seus pontos e tudo mais. É um projeto nacional. E algumas histórias que saíram na Aventura e Ficção, Heavy Metal, e ele, inclusive, ilustrou uma das histórias de Sandman, Noite Sem Fim, que é aquela antologia que o Neil Gaiman fez, uma história para cada um dos perpétuos, e um desenhista ilustrava cada história. O Miguel Ancho Prado ilustrou o do Sonho, especificamente, né? Então, eram esses trabalhos, muito pouca coisa saiu do Brasil dele aqui. A Pipoca Nanquim anunciou Traço de Giz, e pouco depois, ou foi antes, a Conrad anunciou Tangências. Foi mais ou menos ao mesmo tempo ali. Então, duas das maiores obras dele chegando aqui no Brasil já é um alívio poder ver mais material dele publicado. Mas, enfim, Traço de Giz foi publicado originalmente em 1993 e demorou quase 30 anos para sair no Brasil. Pelo menos está saindo agora. É impressionante. Uma obra premiada, de um autor premiado, demorar 30 anos para sair aqui. Bom, a história é sobre Raul, que navegando com seu barco, ele é atingido por uma tempestade e vai parar numa pequena ilha, pequena mesmo, que tem apenas uma casa que serve de estalagem e um farol abandonado. Inclusive, a ilha é que dá título à edição, porque olhando de cima, parece um traço de giz riscado no mar azul. Né? No meio do oceano. Exatamente. E nessa ilha, que não está no mapa, serve como um recanto turístico aí para algumas poucas pessoas que visitam, passam os dias lá, e tem um longo muro branco que é tipo o pequeno porto, né, que os barcos param ali, esse muro é cheio de mensagens que as pessoas chegam, escrevem, deixam recados no muro, e os visitantes
deixam lá escrito, quando você chega já vê isso logo de cara. E lá o Raul conhece Ana, que ele acaba se apaixonando por ela, mas o sentimento não é recíproco. E ela tá lá passando uma temporada na ilha porque tá esperando uma pessoa, um homem no caso, né? E é nesse cenário que toda a história começa a se desenrolar. Então a gente vai descobrindo um pouco mais sobre a Ana, quem é ela, a gente descobre também sobre o Raul, sobre os dois moradores dessa ilha, né? E também pessoas que eventualmente param lá por algum motivo e a gente tem um desenvolvimento com essas pessoas também durante a história. Traço de Giz, eu diria que é uma narrativa, fala muito sobre relacionamento humano, suas complexidades, alguns relacionamentos bons, outros não, né? Tem partes mais pesadas na história. Mas eu acho que, acima de tudo, Traço de Giz é uma história sobre desencontros. Foi essa a impressão que eu tive lendo. É o desencontro de pessoas, desencontro de amores, oportunidades despedaçadas, perdidas, por diversos motivos que acontecem, perdidos como uma onda levando embora. Bonito isso, né, Sidão? Bonito. Aproveitando que a onda no meio do mar e tal. E o final da história tem uma reviravolta. Né? Você acompanha a história de Raul e de Ana, mas o final ela tem uma reviravolta que pega algumas pessoas de surpresa. Não, que muita gente não pega. Exatamente. Gente não pega. Porque no sentido de não entende. Não entender, de não achar. E tá tudo na história. Tá tudo na história. Exatamente. Leia com atenção. É exatamente isso que eu ia mencionar, Sidão. Obrigado, Marcelo, que elogiou aqui o meu prefácio, que ele gostou. Obrigado, querido. Obrigado pra Carol também. Isso aí, tem prefácio do Sidney Guzman. E a história, assim, não é difícil de você acompanhar a história, nem de acompanhar a reviravolta. Você só precisa, como o Sidney disse, prestar um pouquinho de atenção, porque o Miguel Ângelo ele espalha as dicas durante toda a história. E uma dica está logo nas primeiras páginas, só vou falar isso, então prestem atenção no que você está lendo ali. Não é só ler o balão de diálogo, né? Você lê desenho também, como se diz, né? Então, não é difícil de você pegar, só leia com calma e acompanhando a história que você vai entender direitinho o que está acontecendo, não é muito complicado, não. Só queria comentar uma outra coisa. Diga. A arte do Miguel Ângelo Prado. Meu Deus. Que ele desenha toda a edição com tinta acrílica. Isso. É um desenho... Essa é linda a arte. Vocês estão vendo algumas páginas aí na tela? E é bem curioso porque... eu estou falando que tem uma reviravolta no final e tem dicas durante a história toda. Essas dicas estão nos diálogos, nas cenas. A Ana começa a falar... uma dica que eu falei de desencontros. Se você perceber nesse porto que os barcos param, o barco da Ana e do Raul... Não fala isso, não! Não fala isso, não! Né? Não fala, não conta isso, não! Dá a dica! Samir, esse é o Porto Tatis? Não. Não é o Porto Tatis. Não é o Porto Tatis. Mas tem dicas no diálogo da Ana também, quando ela fala as impressões dela sobre a ilha, né? Então, você lendo isso com calma, você entende direitinho o que está acontecendo. E a arte do Miguel Ângelo, ele tem uma coisa que me chamou a atenção durante a obra, que é o seguinte: enquanto ele retrata muito bem as pessoas reais, né? Você vê o Raul, por exemplo, tem uma forma ali que é bem característica, bem definida, que é diferente de outros personagens. Cada personagem tem suas feições, né? Suas características, mas ao mesmo tempo... Eu ia falar, na entrevista que eu fiz com o Miguel Ângelo por Tangências, eu falo disso. O Miguel Ângelo desenha pessoas de verdade. Desenha, exatamente. E aí eu perguntei, escuta, mulheres com seios naturais, homens com pelancas naturais, e aí ele fala numa das respostas, dá um pequeno spoiler que está no Tangências, que ele fala assim, que ele não gosta das pessoas clônicas. Saca? Todo mundo com a mesma cara. É isso. E sabe, só... Gente, vocês estão vendo essa página aqui? Dê uma olhada, o trabalho que o Miguel Ângelo tem. O casal está sob a sombra de uma árvore. Dá uma olhada na iluminação dessa cena, que passa por entre as folhas. Realmente é um espetáculo, cara. Mas a arte dele, só para completar o que eu estava falando isso, enquanto tem esse realismo, essa humanidade dos personagens, não sei se é por causa do tom da história, porque a arte tem uma coisa em determinados momentos, que é uma coisa meio de etérea,
meio de... né? Então você tem esse contraste do etéreo, da fantasia com a realidade e acaba se juntando, se encaixando na história que ele está apresentando. É isso aí. E o pessoal tá rindo aqui no chat. Aliás, o Diego mandou aqui um superchat de R$5. Obrigado, Diego. E o Cassiano colocou aqui Porto Tátis. Essa piada que o Naranjo soltou não é dele, tá? Só para vocês saberem. E a gente contou isso no Radiofobia, que a gente participou segunda-feira, semana passada, que é exatamente isso. Como o Confins é ouvido por muita gente que está começando a ler quadrinho agora, não sei o quê, teve um dia, no dia que nós gravamos o programa do Asterix, a gente resolveu um problema de um ouvinte que ele mandou uma mensagem para nós, ele queria saber onde ficava o Porto Tátis. Ele nunca tinha lido Asterix, gente. Ele não tinha lido Asterix. E a gente falou, não, é Porto Tátis, que é o deus dos gauleses. Aí acabou virando uma brincadeira interna da gente, né? O Porto Tátis, que o leitor confundiu um pouco com a exclamação do Asterix. Exatamente. Se você nunca leu, não sabe o que é, você escuta Porto Tátis. É isso aí. Diego, brigadão aí pelo superchat, deu umas boas risadas com o Naranjo. O Leandro Vila coloca aqui, para ele a obra é elegante. O Glaucio, essa obra vai entrar nos melhores anos de muita gente. Na minha, briga pelo topo. Na minha, vai ser difícil a briga, ela ir a casa, na minha lista. Tem 2 hoje, dos melhores. Aliás, o Sidão, vamos aproveitar então e abordar o assunto que você estava falando antes do erro que foi corrigido. Isso. Porque assim, tem uma página do Traço de Giz que aparecia um recordatório em que a Ana está escrevendo no diário dela. E o Daniel Lopes pegou e falou assim, ele estava tentando um contato, ele falou se eu podia... Eu entrei em contato com o Miguel, falei com o Miguel Ancho, falei, Miguel, é o seguinte, os meninos muito atentos pegaram isso daqui, aí o Miguel falou assim, pode tirar esse recordatório, porque esse recordatório não é para existir. Porque é uma cena que no começo do dia ela está preenchendo o diário, e depois mostra lá à noite preenchendo o diário. Só que havia um recordatório da noite jogando para outro dia. E isso ferrava muito a interpretação. A única edição que, diferente dessa, a edição portuguesa da Meribérica, colocava a data para depois. Agora, todas as outras do mundo saíram com a data do jeito... Ou seja, ferrava o entendimento da história. Porque é importante. As datas são importantes, então ponto realmente pro Daniel Lopes, podia confundir mesmo. Isso aí. E a única questão do Planeta que saiu com isso arrumado. E eu esqueci de comentar 2 coisas. Primeiro, primeiro eu quero falar da capa. Achei a capa linda. Muito bonita. Não é a mesma capa daquela edição portuguesa que, inclusive, você tem, né, Sidão? Sim. Mas é parecida. Não é a mesma capa. Não, a capa daquela é a Ana e o Raul em primeiro plano, se eu não me engano, com o farol atrás. Essa aqui, deixa eu botar na tela de novo, é a Ana lá na ponta da ilha. Ali. Tá vendo? É muito lindo. E esperando a pessoa que ela tá. E para quem não leu, moçada, porque o pessoal que não leu o Ardalém, o Miguel Ancho tem uma relação muito forte com o mar. Várias histórias dele têm relação com o mar. Ardalém, o Traço de Giz. O Lucas Pitombeira, inclusive, diz aí, Ardalém é ótimo, mas é outra coisa, é mais lírico, não sei explicar. Não é. Se você está procurando uma grande aventura, tal, não. Marcelo Moraes, não vai ter spoiler. Mas assim, não é uma história de aventura, é uma história de relacionamento, de desencontros, de pessoas, né? Mas tem uns toques aí mais um pouquinho diferentes, então é um toque especial. Mas eu queria falar do final, porque essa edição da Pipoca e Nanquim, além da história original, traz um epílogo de 2 páginas, que foi feita depois, e traz também uma página desenhada em homenagem ao Hugo Pratt, que tem a participação do Corto Maltese. Inclusive, é uma homenagem bem legal. Curti pra caramba ele chegando na ilha para, quem sabe, cuidar do farol, né? É bem interessante. É uma homenagem, né? Não li essas 2 páginas. A história é belíssima. Foi por ocasião da morte do Hugo Pratt. E aí tem toda a simbologia, né? Na época, a editora
pegou vários autores para fazerem uma homenagem ao Hugo Pratt, cada um desenhou lá uma história, uma página, que foi coletada e publicada. E o Miguel Âncio Prado decidiu pegar o universo dele do traço de giz e fazer uma homenagem dentro da obra. E aí acaba... Brilhante. É isso aí. O Josué pergunta aqui que tem um trabalho novo do Miguel Âncio, que é o Pacto da Letargia, que saiu em Portugal pela editora Ala dos Livros. Parece uma lenda medieval. É mais que isso. É uma história com magia. Eu já li o primeiro volume e é bacana.